Esse é o programa 1469 do Antenados na Geral. Em todo esse tempo a gente falou sobre as coisas de Deus, aquilo que Deus faz na nossa vida. Hoje vai ser um pouco diferente. Hoje eu já comecei também diferente o programa. A gente vai falar um pouco sobre o capiroto, o encardido, Satanás, diabo, o que você queira chamar. Nós vamos falar um pouco sobre isso porque todo dia nós falamos de programas aqui que Deus tem um plano para cada um de nós. Ele tem um propósito específico. Mas será que Satanás, os demônios também têm um plano para a nossa vida de destruição, para acabar conosco, às vezes até um plano específico? Vamos falar um pouco sobre Satanás, os demônios e os seus planos e a sua ação. Como é que eles agem? Às vezes eles enganam a gente. Tem gente até que fala, André, caí, mas foi porque o diabo fez algo irresistível. Será que Deus permite que sejamos tentados em coisas que a gente não consegue suportar? Foi irresistível. Eu vou cair ou sempre tem uma saída? Vamos falar sobre Satanás hoje. Você pode participar conosco. Estamos em todo o Brasil. Você também pode assistir a gente pela internet e pelo site da Rede Boas Novas em www.boasnovas.tv para falar sobre Satanás, sobre o diabo e suas ações. Recebo ele que é bispo da Igreja Reina, no Engenho Novo, bispo Hermes Fernandes, bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Temos só uma horinha para falar mal dele. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É bom demais estar aqui e conhecer o pastor Jonas, estar ao lado desse grande amigo com quem já debatemos no último debate, estivemos juntos, pastor Tuca, que é uma figura, muito bom ouvi-lo antes do debate, podia ser gravado, viu? Não, rapaz, que é muito interessante antes o papo de começar aí dos o programa, bastidores. em intervalo, é melhor do que o programa, quase. É verdade. É uma isso. boa sugestão, hein? E eu espero poder dar aí a minha singela contribuição num assunto tão polêmico e ao mesmo tempo tão edificante. Bem-vindo, bispo. Também recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Sarça Ardente, em Casimiro de Abreu, aqui no Rio de Janeiro, e também é pós-graduado em História de Israel e do Cristianismo, pastor Jonas Neto. Bem-vindo, pastor Antenados na Geral. Mais uma vez, André, muito obrigado pelo convite e estamos aí para poder falar, né? Uma hora só, acho que é pouquinho, né? Mas eu não vou Porque dar muita bandeira, não vou dar muita mídia também, não. é verdade. E geralmente as pessoas colocam tanta culpa no diabo e muitas das vezes ele não está sabendo de nada, né? Eita Deus. Eu creio que esse vai ser um bom debate, conhecendo o bispo também, o nosso amado pastor ali, vai ser um prazer aí contribuir com nossos ouvintes aí. Será que tem diferença de fato entre a ação do diabo e a obra da própria carne, das nossas vontades? E aí o diabo leva a culpa? Tem que levar a culpa de tudo mesmo. Eu também recebo ele que é pastor da IPAS, em Jacarepaguá, pastor Tuca Brandão. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, querido. Eu estou aqui feliz com esse convite. Vamos debater aí uma coisa que tem que ser debatida nesses últimos dias. E eu vou falar o que Lutero diz. O diabo é o diabo de Deus. Ele pega para bater na carne do crente, para chamar o crente para a posição. Vamos lá. Eita Deus, Deus usa o diabo como ferramenta. O pastor Tuca falou isso mesmo. Vamos debater sobre isso aqui no Antenados na Geral. Você pode participar conosco durante o programa. Nós vamos colocar aí na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados. Deixa eu iniciar. Vocês viram a minha introdução um pouco? Eu falei assim, Deus, e a gente debate sobre isso. Ele tem um plano específico para cada vida, um propósito para cada pessoa que está nos assistindo agora. Nós falamos muito nisso. Vocês entendem que Satanás, seus demônios, da mesma forma trabalham assim, ou eles não têm dessa de plano específico, eles querem acabar com todo mundo? Como é que vocês entendem a ação? A gente fala tanto da ação de Deus na nossa vida, como identificar, como buscar a melhoria, para Deus alcançar a nossa vida e mudar alguma coisa em nós. De igual maneira, existe alguma maneira específica de trabalhar de Satanás? Nas suas ações, ele tem um propósito específico para a vida de cada pessoa? Como é que vocês entendem, bispo? Como é que você entende a ação de Satanás? Aproveitando aqui que o pastor Tuca citou Lutero, me permita citar outro grande homem, que foi Charles Spurgeon. Ele dizia que o diabo nada mais é do que um serviçal na cozinha do reino. Eita Deus. Eu fico muito preocupado quando a gente vê hoje, no meio do povo de Deus, uma visão maniqueísta, dualista, que coloca Deus e o diabo numa queda de braço. Como é o grande vilão de Deus. Como se o trono de Deus estivesse sob ameaça. Na verdade, o diabo nunca foi problema para Deus. O diabo é problema para nós. Então, a rivalidade não é entre o diabo e Deus. A rivalidade é entre o diabo e nós. O problema é que Deus nos colocou numa posição de primazia na criação. E isso deixa o diabo louco, porque ele almejava essa primazia. Mas eu também costumo dizer, pastor, que na faculdade em que o diabo se formou, em malignidade, nós temos PhD. Eu acho que o homem não precisa do diabo
para ser mal, não. Já tem maldade demais no nosso DNA. E o que o diabo faz é armar o cenário. Ele simplesmente arma o cenário e nos provoca. Quem peca somos nós. Se ele tem planos específicos para cada criatura, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Porque, primeiro, eu não posso atribuir... eu não posso atribuir ao diabo atributos divinos. Do qual, é aquilo que nós falamos, porque nós polarizamos um pouco, a gente acaba tendo essa imagem do diabo. Do mesmo jeito que Deus, às vezes, é onipresente, onisciente, sabe muita coisa, o diabo sabe, tem... Eu não sei se você já observou, a gente polariza. Há alguns programas evangélicos na televisão, onde o pregador, no momento da oração, ele está falando com Deus, de repente ele interrompe, sem a menor cerimônia, e começa a falar com o diabo. Então ele diz, ó Deus, o Senhor é maravilhoso, o diabo sai daí agora. Vem cá, o diabo ouve orações? Porque Jesus só dirigiu a demônios quando esses estavam possessos, ou quando esses estavam incorporados, manifestados. Se fosse hoje, naquele episódio, por exemplo, da tempestade, em que Jesus ordena para que o mar e o vento se acalmassem, se fosse hoje, um pregador moderno estaria repreendendo o principado dos ventos, a potestade dos mares. Jesus se dirigiu à natureza. Jesus não espiritualizava tudo como a gente faz hoje. Eita, então, Deus. você está saindo para a igreja, o pneu fura, é tu, Satanás. Tu não quer que eu vá ao culto, Satanás. Sabe? Vira uma paranoia. Você começa a ver diabo atrás de cada cortina. Qualquer sombra é o diabo. A gente precisa buscar um equilíbrio nisso. Não podemos, como diz o apóstolo Paulo, ignorar os seus ardis. Perfeito. Então eu não estou aqui para dizer que o diabo é simplesmente uma figura folclórica, não. O diabo, como diria lá o padre Quevedo, existe. Está agindo, mas não é essa coisa toda que as pessoas andam dizendo. Nós polarizamos, de fato. Tem essa dualidade, essa é a palavra que a gente tem muito, né? De uma queda de braço e briga, de fato, que a gente está desmistificando um pouco, né, pastor João? André, a Bíblia nos relata que Jesus, de maneira nenhuma, ele deixou os demônios falarem, como diz o bispo ali, em maneira nenhuma. Por exemplo, Jesus veio para desfazer as obras dele. Então, esse sinal, ele não é onisciente, onipotente nem onipresente. Não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Também não pode saber o que nós pensamos aqui. Mas as obras dele, o intuito todo dele é destruir o crente. Agora, tem diabo aqui. Uma das coisas que o judeu, ele, por exemplo, ele não cita muito pouco o diabo. Por quê? Nós temos que citar o eterno acima de tudo. Então, ele não dá muito valor. Por quê? Porque ele já foi vencido. Lá no jardim que antes da fundação do mundo, ele já foi vencido. E o que reserva para ele e seus demônios é o lago de fogo. Então ele já está predestinado ao lago de fogo. Só que nós temos essa mania. Se a irmãzinha ela se atrasou, o diabo escondeu o pente. Escondeu o sapato. Nem tudo. O diabo se levantou furiosamente contra a minha vida. Essa frase aí. Muitas vezes. Não achei meu sapato. O diabo está se levantando furiosamente. Ele vai roubar o sapato da irmã para sair. E muitas vezes também, André, vê só. Porque o diabo colocou a enfermidade do corpo da pessoa. Às vezes não. O nosso corpo é passivo de enfermidade também. Agora, existem doenças espirituais. Nós não podemos dizer que toda doença é do diabo. Então, a pessoa que é diabética, então a pessoa é do diabo? Diabetes é a mulher do diabo. Entendeu? Nós não podemos... Mas uma coisa que eu acho interessante foi colocada pelo bispo, de fato a gente não para pensar um pouco, é que às vezes a gente fala, o diabo é poderoso, e a gente lê na Bíblia, a gente vê de fato, ele tem as suas artimanhas. Mas também existe a maldade do homem, né? Que às vezes o diabo só prepara a cena. A malignidade, né? Só prepara a cena e deixa com que a maldade da natureza Nós somos os protagonistas. Faça tudo. E a gente ainda bota a culpa nele. Mas é interessante a gente entender que temos que saber lutar contra o diabo, mas talvez, não sei se acima da luta contra o diabo, temos que aprender a lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne. Isso é uma coisa muito forte, contra a nossa natureza, né, pastor Tuca? O próprio Paulo diz, não dê lugar ao diabo, né? Porque se a gente dá lugar, deixa a porta aberta, ele entra. Uma das coisas que eu posso dizer para vocês aqui, afirmar, uma das coisas que o diabo não suporta é o amor. Se você ama, ele foge. E a Bíblia diz, eles dizem o seguinte, que nós temos que amar, a Bíblia diz amar o próximo como a nós mesmos, e Jesus ainda diz mais, amar o nosso inimigo.
né? Ele diz, se o crente, nós que somos pentecostais, quer ter fogo, né? Quer transbordar as bênçãos. Já foi no pentecostal já, não foi crente não. Ele está dizendo o seguinte, aqui, que né? Ele manda que a gente faça tudo isso, que a gente ame o nosso inimigo, como está ali em Provérbios. Então eu vejo, irmão, que hoje Satanás está levando muito a proveito de tantas coisas, enquanto ele nem passou por lá. Porque nós somos maléficos, nós somos péssimos em perdoar, nós somos péssimos em reconhecer o nosso pecado. Agora, existe. Por exemplo, eu vim de linha, como eu estava conversando com o irmão ali, que eu vi demônios, né, bater em pessoas. Agora mesmo tratando de um tio, eu andei com ele para médico, para tudo, quando foi ao hospital, ele não tinha nada. E de repente ele delirando, falando sozinho, trocando meu nome. Quando eu chego em casa lá para vê-lo, ele, tô bem. Eu estava levando uma surra do diabo, eu acredito. Acredito. Vamos fazer assim, vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu ir um pouco para o dia a dia disso, das questões mais práticas. Por exemplo, o que o diabo faz ou não faz? O que ele tem poder para fazer e não tem poder para fazer? Nós tocamos aqui sobre enfermidades, dele jogar a enfermidade e fazer alguém ficar doente. Vamos falar um pouco sobre isso, mas eu quero falar os dois lados, porque eu acredito que até pode acontecer. Mas também, às vezes, ele se apresenta como um anjo de luz, ele tenta enganar. O diabo pode curar também? Ele pode. Cura uma pessoa? Falsa cura, enganar. Creio. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode jogar doença numa pessoa? Pode, mas pode também curar? Vamos falar um pouco sobre coisas que ele pode, consegue ou não consegue fazer, claro, dentro tudo da permissão de Deus. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.